Com alegria. Graças a Deus. Eu salvo, amada igreja, com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos então orar para receber o nosso irmão, pastor Yuri. Papai querido, aí está, meu Deus, o teu servo, Pai. Não coloca, Pai querido, nas tuas mãos, porque ele nas tuas mãos está. O Deus, usa ele, Pai. O decora, Calamanaia, faz maravilha, Pai, faz sinal. Meu Deus, meu Pai, fala conosco nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Dá uma salva de palmas bem alegre para o Senhor Jesus, vamos receber o homem de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Desligou não. Glória. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. A paz do Senhor, amém? Amém. Pensei que os irmãos estavam fraquinhos hoje, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, nos concede a bênção de estarmos aqui na sua presença mais uma vez. Diante das dificuldades, das lutas, nós estamos aqui vencendo com a graça de Cristo. Não seria diferente nessa noite. Sairemos daqui mais do que vencedores em Cristo Jesus. Estou muito feliz de estar aqui. A convite do nosso pastor Alisson, nosso irmão Reginaldo. Que Deus possa abençoar ao pastor dessa congregação, pastor presidente. Agora eu esqueci do pastor, sou difícil de Sebastião. Sou difícil de gravar nome, viu? Eu sou um homem difícil de gravar nome, sou eu. Mas que Deus possa abençoar a vida do pastor Sebastião, os demais ministros aqui dessa congregação. Está me acompanhando minha mãe, meu padrasto, nessa noite. Que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos aqui. Livro de Romanos, seu capítulo de número 8, versículo de número 34. Livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 34. O tema da campanha é Lucas, capítulo de número 1, verso 37, porque para Deus não há nada impossível. E eu perguntei para o pastor Alisson como seria o mistério aqui hoje, né? Ele falou, não é livre, então é bênção. Assim que é bom, né, pastor Alisson? É bênção. Quantos acharam? Diz amém? Amém. Livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 34, que diz: quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e também intercede ao nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Podem se assentar, glorificando o nome do Senhor, adorando a Ele, a beleza da sua santidade. Esse é o texto que Deus colocou. Esse é o texto que Deus colocou no meu coração nessa noite. E eu venho ministrando acerca da biografia de Cristo. Estou, nessas últimas mensagens minhas, focando acerca da biografia do Mestre, pois tem fugido de nossos púlpitos a mensagem da cruz. Hoje é campanha, é uma campanha do impossível, mas lembrando que sem Cristo não tem o impossível. Sem Cristo não tem vitória. Sem Cristo não há promessa. E sem Cristo não há esperança.
e tem fugido dos nossos púlpitos a mensagem da cruz. Mas eu quero entregar algo da parte de Deus hoje aqui para nós, e não é outra mensagem. Quem sabe alguns pregadores têm pregado aí uma mensagem de chave, uma mensagem de bênção, mas eu quero focar na mensagem da cruz nessa noite aqui. No texto que nós acabamos de ler, é um texto que excede o amor de Deus. É um texto que o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está escrevendo. E há quem diga que a carta aos Romanos é a maior extensão do Evangelho de Jesus Cristo por intermédio do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo escreve cerca de 13 epístolas, mas a carta aos Romanos, ela é uma carta completa, pois dentro desta carta o apóstolo Paulo vem desdenhando sobre os 4 evangelhos, e ele vem explicando acerca da salvação, acerca da fé, acerca do que Cristo realizou na cruz do Calvário. E no capítulo de número 8, no versículo de número 34, nós podemos observar ele inspirado pelo Espírito Santo, falando acerca do amor de Deus. Quando nós observamos esse texto, nós podemos entender que foi o próprio Deus que entregou. E olhe e observe que Deus não poupou o seu próprio Filho. Em João capítulo de número 3, verso de número 17, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo São Paulo, em Filipenses, no capítulo de número 2, no seu versículo de número 8, ele vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que tendo a forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e se achando em forma de homem esvaziou-se e humilhou-se, sendo obediente, e foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Essa foi a maior manifestação de amor da parte de nosso Deus, entregar o seu Filho para que morresse por toda a humanidade. E quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós podemos observar que Jesus Cristo foi um homem sem pecado, Jesus Cristo foi um homem sem iniquidade, Jesus Cristo não falhou, Jesus Cristo não pecou, Jesus Cristo não errou o alvo, Jesus Cristo não errou no percurso. Nós podemos observar, segundo a sua biografia, no capítulo de número 1 e versículo de número 37, nós podemos perceber que o nascimento de Jesus Cristo foi um nascimento já por milagre. Jesus nasce por milagre, pois Maria ainda não tinha se deitado com José, mas o Espírito do Senhor Jeová repousou sobre ela, gerando milagre, abrindo o ventre, e aquele que iria nascer, chamado Messias, ou ungido do Senhor, não seria concebido por uma concepção normal de um casal conjugal, mas do Espírito Santo. E eu quero já fazer uma aplicação aqui. Tudo que é gerado pelo Espírito Santo é gerado de forma grandiosa. Tudo que é gerado pelo Espírito Santo é gerado de forma milagrosa. Tudo que é gerado pelo Espírito Santo é gerado de algo fantástico. Tudo que é gerado pelo Espírito Santo é gerado de algo extraordinário. E Deus não vai realizar algo nesta noite. Eu vou repetir para que você possa entender. Deus não vai realizar nada nesta noite que não seja extraordinário na tua vida. Deus não vai realizar nada nessa noite
não seja fantástico sobre a tua vida. Deus não vai realizar nada nessa noite que não seja maravilhoso na sua vida. Deus não vai realizar nada nessa noite que não fuja do natural para o sobrenatural, porque nós entendemos assim, o ser humano entende assim, ele acha que para algo acontecer precisa estar em sua vista, ele precisa escutar, ele precisa enxergar, precisa ser palpável. Mas Deus desceu neste culto nesta noite para dizer: aquilo que Ele tem para entregar de extraordinário para você não está na tua visão, não está na tua audição, nem você pode pecar. Você só precisa acreditar e esperar naquilo que Ele tem para realizar, pois nós somos movidos por fé, e o fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos, não daquilo que nós enxergamos. E o que é que você está enxergando nesta noite? Porque o crente é assim, ele não é movido pela sua visão, ele não enxerga com a visão, ele usa algo para enxergar chamado fé. Aquilo que ele não enxerga, aquilo que ele não vê, ele espera. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, esperando um grande milagre da parte de Deus, esperando uma grande providência da parte de Deus, esperando da parte de Deus. O pregador não pode te dar nada, o pastor não pode te entregar nada. Mas se você passou por essa porta aqui nessa noite, se você entrou por esta porta nessa noite, aplicando a sua esperança à fé, e por meio dessa fé, Deus vai realizar grandes coisas por intermédio da nossa vida nessa noite. Então a concepção de Cristo é de forma milagrosa, ele nasce de forma milagrosa. Mas quando nós observamos a biografia de Cristo, observamos que Cristo, conforme o tempo vai crescendo, Cristo, conforme o tempo vai desenvolvendo, Cristo, conforme o tempo ele vai crescendo. Uma certa feita, o mestre desaparece à vista de seus pais, e depois de desaparecer da vista dos seus pais, os seus pais, preocupados, vão à procura do mestre. Ainda cerca de 12 anos de idade, está à procura do mestre. Só que quando nós olhamos dentro das escrituras sagradas, quando nós observamos dentro dos evangelhos, nós podemos perceber uma particularidade aqui, que quando José e Maria sentem falta do mestre, eles vão procurar o mestre. Em primeiro lugar, vai procurar o mestre entre os parentes, pois achavam que o mestre, que Jesus, ainda criança, estava no meio dos parentes. Após o seu desaparecimento, estaria no meio dos parentes. Não achando no meio dos parentes, a Bíblia vai dizer que volta a Jerusalém. Voltando a Jerusalém, vai ao templo. Chegando no templo, o mestre está lá preocupado. O mestre também vai dar uma tratativa e vai responder: não sabeis vós que eu estou aqui para cuidar das coisas de meu pai? Eu aprendo com a Bíblia aqui e aprendo com Jesus aqui. Jesus é a maior manifestação do amor de Deus na terra, e por ser a maior manifestação do amor de Deus na terra, nós devemos observar os passos de Jesus, e como igreja seguir os passos de Jesus. Jesus não estava no meio dos parentes, Jesus não estava tão somente em Jerusalém, Jesus estava no templo. Nós nessa noite poderíamos estar na nossa casa, poderíamos estar passeando, poderíamos estar no shopping, poderíamos estar nos divertindo, poderíamos estar vivendo o nosso prazer, mas nós estamos no templo do Senhor adorando a Deus, pois queremos ser como Jesus. O maior exemplo de humildade, o melhor exemplo de obediência foi Jesus. Jesus estava em Jerusalém e Jesus estava no templo. Eu tenho algo para liberar para você aqui nessa noite. Aquilo que você espera, aquilo que você procura, aquilo que você quer,
está no shopping, não está numa praça, não está na diversão, está nos pés da cruz. E quer conhecer quem anda com Jesus? Quem anda com Jesus, ele é diferente. Eu repito isso sempre na minha mensagem: quem anda com Jesus é diferente. Quem segue os passos de Jesus é diferente. Quem anda e segue os passos de Jesus tem a presença do Espírito Santo, tem a unção de Deus na vida. Ele não anda de qualquer jeito, ele não fala qualquer coisa, ele não anda com qualquer um e muito menos vai para onde ele quer. Ele é guiado pela presença, ele anda com a presença, ele fala com a presença, ele se comporta com a presença de Deus, com a presença de Deus. E quer saber quem tem a presença do Espírito Santo? Procura ele, procura quem tem a presença. Quem é cheio do Espírito Santo está no culto, está congregando, está buscando a presença de Deus, está fugindo dos nossos cultos a presença de Deus. Sabe por que nos nossos cultos está fugindo a presença de Deus? Porque nós estamos vivendo na era dos crentes religiosos. Jesus não era religioso, Jesus era crente. Deixa eu repetir para que você possa entender. Jesus não era como os fariseus, religioso. Jesus era crente. A resposta de Jesus é: eu estou no templo cuidando das coisas de meu Pai. Nós nessa geração estamos vivendo uma geração de filhos. Estou no templo cuidando da religiosidade. Eu não vim aqui falar de religiosidade para você, eu vim falar da presença de Deus para você aqui. Quem tem a presença de Deus cuida das coisas do Pai. Ele não precisa de cargo para agir, ele não precisa de uma suposta unção ministerial para começar a fazer. É porque está rodando nos nossos meios. Se eu não for ungido evangelista, eu não vou evangelizar. Se eu não for ungido missionário, eu não vou servir como missionário. Quem disse para você que você precisa de algum título ou unção ministerial para agir? Foi mandamento mesmo do mestre: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não disse: você precisa ser missionário, você precisa ser evangelista, você precisa ser pastor. Não, ele disse: quem tem a minha presença vai sair por todo mundo pregando o evangelho para toda criatura. Tem prazer na lei do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pois tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro, que dá os seus frutos na estação própria. Crente que fica parado, crente que fica estagnado, você pode observar, não tem fruto, não tem testemunho, não tem milagre para contar. Mas crente que tem a presença, que segue os passos do mestre, ele não precisa de apoio, ele não precisa de dedo humano para começar a expor aquilo que está dentro dele. Ele só precisa da presença de Deus. Presença de Deus. Ainda é criança, mas está no templo. Ainda é criança, mas está adorando. Ainda é criança, mas está servindo. Ainda é criança, mas está pregando. Ainda é criança, mas está ensinando. Ainda é criança, mas está doutrinando no templo, cuidando das coisas do seu Pai. Nós podemos observar Jesus Cristo crescendo, e a Bíblia vem dizendo que Jesus desaparece cerca de 12 anos de idade. Ele vai desaparecer e aparecer aos 30 anos de idade. O profeta Isaías vai dizer que ele era homem de dores e experimentado de trabalhos. Então nós podemos deduzir que nesse meio tempo o mestre estava trabalhando, o mestre estava crescendo, estava tendo uma rotina normal, uma vida normal. Só que a vida normal que Jesus tinha é uma vida também compartilhada com a espiritual, pois quando Jesus aparece em cena, Jesus procura João Batista. João Batista está pregando no deserto. João Batista está ministrando no
Batista se nega a batizar Jesus Cristo mesmo, pois ele, sabendo que o que viria depois dele era mais poderoso do que ele, cujas alpacas ele não era digno de desatar. Jesus entrou em cena, e depois que Jesus entrou em cena, João Batista se nega a batizar Jesus. Jesus disse: me batiza, pois tem que se cumprir a palavra do meu Pai. João Batista vai batizar Jesus, e isso é interessante, pois depois do batismo nós podemos identificar um único evangelho que vai fazer uma citação diferente dos outros evangelhos. Nos outros evangelhos vai dizer que depois do batismo, depois de João Batista batizar Jesus Cristo, Jesus se levanta das águas, e depois de Jesus se levantar das águas, o Espírito do Senhor Jeová repousa sobre ele em forma corpórea de pomba, e repousando sobre ele em forma corpórea de pomba, uma voz vem do céu dizendo: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Mas quando nós observamos o terceiro evangelho de Jesus Cristo, no livro de Lucas, no seu capítulo de número 3, versículo de número 21, Lucas ele é mais preciso e mais profundo na informação, pois Lucas vai dizer que depois de ser batizado, o mestre estava orando, e depois de orar, os céus se abriu, o Espírito desceu, e depois a voz ecoou do céu dizendo: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Já que Jesus é a manifestação do amor de Deus, como nós lemos em Romanos, lá vai a aplicação para que você possa entender. O mestre estava em constante oração, foi batizado, e depois de ser batizado ele se levantou, mas ele não se levanta como nós nos dias atuais, quando somos afligidos, quando passamos algum tipo de dificuldade, quando passamos algum tipo de problema, como quando nós somos afrontados, como quando nós somos acusados. Quando alguém decide levantar calúnia, essa geração está assim: corre para comentar, corre para colocar no Facebook, corre para colocar no Instagram, ou corre para colocar nos status do WhatsApp. Mas o mestre se levanta, e a Bíblia vem dizendo que ele se levanta orando, e lá vai já o parêntese e aplicação para que você possa entender. Eu não consigo enxergar na Bíblia outra metodologia dos céus se abrir se não for por intermédio da oração. Tem gente aí procurando outras metodologias para que o céu venha se abrir no meio da igreja. Pinta a igreja de várias cores, vem com terno de outras cores, acha que é falar bonitinho, acha que é se comportar bonitinho. Mas eu vim aqui nessa noite pregar que através da oração Deus se manifesta na igreja, os céus se abrem e Deus opera no meio do seu povo. Sabe por quê? As igrejas atuais não podem mais contemplar os milagres de Deus. Sabe por que o coxo não levanta mais? Sabe por que o cego não enxerga mais? Sabe por que o surdo não enxerga mais? É porque está faltando oração no nosso meio. E eu aprendi no tempo que eu era da Deus Amor: quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais poder. Eu vou aplicar porque você ainda não entendeu. Quer ver Deus realizar milagre na tua vida? Quer ver Deus mudar o teu cativeiro? Quer ver Deus mudar a prisão? Quer ver Deus libertar? Quer ver Deus salvar? Quer Deus operar? Dobra o seu joelho, dobra o seu joelho. Olha, ora ao Pai em secreto, que Ele vai te recompensar publicamente. Oração, você não vê ninguém sendo vitorioso se não for através da oração. Elias venceu os profetas de Baal através da oração. Elias
Elias era um homem que vivia na oração. Todo mundo só lembra da parte que Elias disse: segundo a minha palavra não choverá e nem cairá orvalho. Mas ninguém se lembra que Elias falou: vive o Senhor cuja face eu estou, que não choverá. O que Elias estava dizendo: eu estou 24 horas na oração, eu estou 24 horas na oração, eu estou 24 horas na intimidade, eu estou 24 horas conversando, eu estou 24 horas falando com ele. E por eu estar falando com ele, os céus vão se abrir, mas vai se abrir não para chover, mas segundo a minha palavra não choverá. Quer vitória da parte de Deus, parta para a oração. Quer ver milagre da parte de Deus, parta para a oração. Quer ver o Deus realizar, parta para a oração. Quer ver Deus operar, parta para a oração. Está permeando no nosso meio, nessa geração atual aí, que Deus está olhando para o coração. Não precisa orar mais. 5 minutos para Ele é suficiente. 5 minutos para Ele já está bom. Porque Deus quer ver o meu coração. Deus não é açougueiro para estar olhando para a carne de ninguém, para o coração de ninguém. Amarracha. E quem tem a presença do Espírito, eu vou repetir porque nas minhas mensagens eu sempre falo isso: quem tem a presença do Espírito Santo não é terreno e muito menos normal, é anormal na presença de Deus. Como é que eu tenho um Espírito que veio proveniente da eternidade, que veio de Deus e anseia pela eternidade, rapaz, e não quer voltar para lá? Eu digo que eu sou espiritual, mas eu não quero ir para lá. Eu digo que eu sou espiritual, mas eu não quero partir para a oração. Mas eu acredito que nessa noite eu estou pregando para um povo aqui, nesta congregação, que é um povo de oração, que é um povo de busca, que é um povo de santificação na presença do Senhor. Se é um povo de oração, pode acreditar, é noite de Deus realizar milagres aqui. Quem sabe Deus não vai operar aqui agora nesta congregação, mas quando você chegar lá na tua casa, essa presença que está aqui, está sendo derramada aqui nesta congregação, vai impactar os seus lá no teu lar, lá na tua família, na tua vizinhança, pois você sairá daqui desta congregação carregado, carregada pela presença de Deus. Te adora Ele aí, adora Ele aí, adora Ele aí, adora Ele aí. Eu estou pregando para crente nessa noite que ora. Eu não vim pregar para crente relaxado aqui. Eu vim pregar para crente que tem responsabilidade na presença de Deus. Crente que ora, 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 manifesta a presença de Deus. Por isso que tem crente que vem aqui ele vai pular, aqui ele vai adorar, mas quando chega lá na casa dele ele morre, mas quando chega lá no trabalho dele ele morre, mas quando chega na rodinha de amigos ele morre, mas quando chega lá na mensagem do Facebook ele morre, mas quando chega lá na mensagem do Instagram ele morre, sabe por que ele morre? Porque está faltando oração na vida desse crente. Quanto mais ele orar, mais ele vai se humilhar. Quanto mais ele orar, mais ele vai descer. Quanto mais ele orar, mais ele vai reconhecer. Quanto mais ele orar, mais ele vai amolecer. Quanto mais ele orar. Oração. É campanha do impossível. Não tem como Deus partir do campo do possível para o impossível se não houver oração. Após a oração, o Espírito desceu. E depois do Espírito descer, veio a palavra. E aqui eu não estou fazendo divisão. Eu não estou dividindo e dizendo precisa somente de oração. E nem tampouco dizendo precisa somente de palavra.
A oração e a palavra andam junto. Quando nós observamos dentro da Bíblia, isso aqui é Bíblia. A espada do Espírito Santo é a palavra. Aleluia, Deus. Tem lugar que tem muita oração e falta palavra. Tem lugar que tem muita palavra e falta oração. Mas nós estamos aqui não para ser guiado pelo lugar, não para ser guiado pelo ambiente. Nós somos crente bem-aventurado no Senhor. E crente bem-aventurado no Senhor, ele ora e medita de dia e de noite. Ele ora e medita na palavra. Ele se enche do Espírito Santo, mas ele também se enche da palavra. Olha o conselho de Deus para Josué. Quer ser bem sucedido? Medita na palavra dessa lei e não te aparte dela. Não te aparte da palavra dessa lei. Sabe o que está acontecendo no nosso meio? É muita gente que se enche aqui e se esvazia lá fora. Se enche aqui, saiu lá fora e esvazia. Esvaziou porque, lá vai o segredo, vou aplicar agora para que você entenda. Esvaziou porque o único que segura o crente é a palavra de Deus. A oração vai te encher e a palavra vai te segurar. É a palavra que vai gerar em você vigilância. Quando você pensar em falhar, a palavra de Deus junto com o Espírito Santo vai dizer: não falha, porque na lei do Senhor está dizendo: não te aparte de ti as palavras dessa lei. Não vá por aí, é por aqui. Não escolhe essa para namorar. É essa que eu quero para a tua vida. É a palavra de Deus. Não entra aí. É a palavra de Deus. É a palavra que dá direcionamento. A palavra de Deus que tem que ser o GPS na tua vida. É a palavra de Deus que tem que te guiar. É porque a nossa geração está sendo promovida. Nossas igrejas que está mais lotadas são as igrejas que recebem e dão revelação e profecia. Mas eu vim pregar nessa noite aqui que a maior revelação e profecia é a palavra de Deus. Eu não sou contra a revelação, eu não sou contra a profecia, pois Deus me usa também para entregar a profecia, para entregar a revelação. Esses mistérios de Deus eu também sou envolvido. Mas eu entro em lugares em que não tem oração, em que não tem palavra, só tem louvor o tempo inteiro e manifestação de revelação. Aí eu fico me perguntando: como é que Deus se manifesta em culto que não tem oração? O sacerdote, quando ia entrar no templo para adorar ao Senhor, observa que quando ele chegava no segundo repartimento, aonde tinha mesa com os pães da preposição, aonde tinha um altar de incensário e um candelabro que representava a luz, nós podemos observar que tinha altar de incensário. Aí você me pergunta: o que é altar de incensário? Altar de incensário representava as orações que subia a Deus, e o candelabro representava a luz da palavra. O salmista vem dizendo: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, é a tua palavra. Depois que ele acendia as luzes e o incensário estava aceso, quando ele sacrificava no incensário, a glória de Deus pairava no templo. A glória de Deus. Você não entendeu? Eu vou explicar mais uma vez para que você possa entender. Nós precisamos entender que precisa de oração dentro da igreja, precisa de palavra dentro da igreja, para que a glória de Deus possa tomar o ambiente, E antes de que você me pergunte o que é igreja, igreja não é somente esses 4 paredes aqui. Sabe por quê? Porque no tempo de Saul tinha templo, no tempo de Saul tinha sacrifício, no tempo de Saul tinha sacerdote, no tempo de Saul tinha levita, no tempo de Saul tinha toda a ritualística, tinha sacrifício, e Saul estava preocupado com o sacrifício. Mas se levantou um que não estava preocupado com o templo, que não estava preocupado com as 3 repartições, que não estava preocupado com o sacrifício, que não estava preocupado com o trono, que não estava preocupado com o reino, que não estava preocupado com coroa, que não estava preocupado com o exército, dizendo: para mim não adianta nada isso se eu não tiver a presença. Como eu vou fazer para trazer a presença de Deus? Para trazer a presença de Deus, como irei fazer
Como eu irei fazer para trazer a presença? Eu quero te perguntar nessa noite, quem está aqui neste culto, preocupado com a presença de Deus, seguindo os passos do Mestre, seguindo o exemplo do Mestre. O Mestre foi o maior exemplo, e nós podemos observar que o Mestre é conduzido ao deserto para ser tentado, e depois de ser tentado, vence o diabo através da palavra. No deserto, cheio do Espírito, venceu o diabo através da palavra. É por isso que nós somos vencidos muitas das vezes. É por isso que nós não vigiamos muitas vezes. Nós entramos em oração, e a Bíblia diz: orai e vigiai. Não tem outro método de vigilância se não for através da palavra. Através da palavra nós desenvolvemos a vigilância, e vigilância nada mais é do que ficar esperto, do que ficar observando aquilo que pode nos parar, aquilo que pode nos afligir, aquilo que pode nos estagnar. O Mestre está cheio do Espírito, mas também tem a palavra para vencer o diabo. E quando nós observamos a biografia do Mestre na cruz do Calvário, nós podemos observar alguns pontos aqui que eu quero destacar para que possamos entender nessa noite a mensagem que Deus quer transmitir aos nossos corações. Ele andou pela via dolorosa. Na via dolorosa ele carregou uma travessa que pesava cerca de 50 a 70 quilos sobre os seus ombros. Andou cerca de 6 quilômetros de distância até chegar no lugar em que seria crucificado. Chegando no lugar em que seria crucificado, foi crucificado. Depois de ser crucificado, a Bíblia vem nos dizendo que tinha 2 salteadores do seu lado, um à sua esquerda, outro à sua direita, expirando. O Mestre entregou o seu espírito a Deus, entregando o seu espírito a Deus, morreu. Mas a Bíblia vem nos dizendo que ao terceiro dia ele ressuscitou, e após a sua ressurreição, ele mesmo disse: foi-me dado todo poder e autoridade. Foi dado ao Mestre poder e autoridade. Eu vou repetir: foi dado ao Mestre poder e autoridade. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Poder é diferente de autoridade. Poder é diferente. Eu vou explicar para que você possa entender. Poder é quando algo é outorgado a você. Poder é quando alguém te dá um título. Poder é quando alguém te dá um cargo, e você, em função desse cargo e desse título, você vai exercer poder sobre alguma coisa ou sobre alguém. E autoridade é quando você conquista. Autoridade é quando você gera. Autoridade parte de você. Jesus tem poder, mas também tem autoridade, pois essa autoridade foi conquistada na cruz do Calvário. A cruz tem sido retirada dos nossos cultos, mas eu vim pregar aqui que a cruz é o maior símbolo da nossa existência. A cruz é o maior símbolo de nós estarmos aqui. Se não fosse pela cruz, nós não estaríamos aqui. Se não fosse pela morte de Jesus na cruz do Calvário, não existiria a igreja. E eu quero destacar aqui, dizer para você que essa igreja não nasceu no coração de Pedro, não nasceu no coração de Paulo, não nasceu no coração de Martinho Lutero, dos reformadores. Nasceu no coração de Cristo. Foi ele mesmo quem olhou para Pedro e disse para Pedro: tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre esta igreja, sobre esta igreja, sobre esta igreja. Foi na cruz do Calvário que nós vencemos. E o próprio Jesus, depois da ressurreição, vai olhar para o discípulo e vai dizer para o discípulo: eis que vos dou poder e autoridade para repreender os demônios, para curar os enfermos, e se comerdes alguma coisa mortífera, não fará dano algum. E eu vim perguntar para a crente aqui nessa noite: como igreja, vai sair daqui e ser vencido pelo diabo, ou nessa noite vai exercer aquilo que Deus te deu e aquilo que você está gerando através da presença de Deus? Então abra a boca para adorar aí e aponta o dedo no diabo e diga: a partir dessa noite vai sair da minha casa, a partir dessa noite vai sair do meu trabalho, a partir dessa noite vai destrancar a minha conta bancária, vai destrancar,
vai destrancar. Eu vejo Deus nessa noite descendo sobre esta congregação e dizendo para a crente aqui: estou eu destrancando a área financeira, estou eu repreendendo nesta noite com autoridade, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você não vê uma igreja se levantando, uma igreja que se espelha em Jesus, se levantando, senão com poder e autoridade na terra. Eu não consigo ver dentro das escrituras sagradas uma igreja se levantando sem poder e sem autoridade. Atos dos Apóstolos, lembra que Jesus olhou para os discípulos e disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, mais recebereis a virtude do Altíssimo, que descerá sobre vós, e semeis testemunha tanto em Jerusalém como em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Os discípulos permaneceram, isso aqui é o texto, não sou eu que estou dizendo. Os discípulos permaneceram na oração, na comunhão e no partir do pão. Olha só, os discípulos permanecem na oração. Vou repetir: os discípulos permanecem na oração, na comunhão, no partir dos pão. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. E de repente veio do céu como um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, e viram língua repartida como que de fogo, que repousaram sobre a cabeça de cada um, e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Mas se não tivesse comunhão, se não tivesse partido pão, pastor, se não tivesse oração, não tinha manifestação da presença de Deus, da presença de Deus, da presença de Deus, da presença de Deus. Pedro agora está tão cheio. Observe que em João, no Evangelho de João, capítulo de número 21, Pedro está tentando fugir, Pedro está tentando correr, dizendo: eu vou fugir desse negócio. O mestre morreu, ressuscitou, apareceu, mas na certa já deve ter subido ao Pai. Eu vou parar com esse negócio por aqui e vou pescar. Jesus apareceu na praia pela manhã, chamando os discípulos, dizendo: filhos, tem alguma coisa de comer? Os discípulos disseram que não. Como é que pode andar com Jesus 3 anos e meio e não ter nada para oferecer? Nós estamos nessa geração que anda com Cristo, que ora aqui, que aqui prega, que aqui ele jejuma quando o pastor manda, mas não tem nada para oferecer quando chega lá fora. Mas eu vim pregar aqui que a igreja que tem a presença, que a igreja que tem poder e autoridade da parte de Deus, sempre vai ter alguma coisa para oferecer. Pedro estava vazio, tentou correr, mas quando Pedro foi preenchido pela graça, pelo poder de Deus, quando Pedro foi cheio do poder de Deus, quando Pedro recebeu a manifestação do poder de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, um coxo era colocado à porta do templo. E isso aqui me deixa indignado. Como é que pode, às 3 horas da tarde, aquele coxo ainda está ali? Aquele templo era um lugar que era um marco na religiosidade. Muitos homens e mulheres entravam por ali, muitos homens e mulheres passavam por ali. Mas agora, às 3 horas da tarde, está entrando dois, que é fora do comum. Não é igual todo mundo que passava por ali, não era igual os religiosos da época, era cheio da presença e da graça de Deus. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda, levanta e anda. Eu vim pregar para crente nessa noite aqui, e eu já quero profetizar para crente mesmo aqui. O que é que está faltando para você se levantar? Se tiver faltando alguma coisa para você se levantar nessa noite, eu vou dar lugar ao espírito de profecia e profetizar para crente nessa noite aqui. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda na presença de Deus. Está faltando o que para você se levantar? Você quer saber o que é autoridade? Poder é aquilo que Deus olhou para Ezequiel e disse para Ezequiel: no vale dos ossos secos, poderão, Ezequiel, esses ossos reviver? O Senhor, tu sabes. Ele estava dizendo: Senhor, tu tem poder para fazer com que esses ossos
ossos reviva. Aí o próprio Deus vai desenvolver em Ezequiel a autoridade. Profetiza, Ezequiel, sobre esses ossos. Profetiza, Ezequiel, sobre esses ossos. Eu vim aqui com a mesma mensagem nessa noite. Se Deus é o maior, se Jesus é o maior exemplo do amor de Deus na terra, e nós como igreja devemos seguir os passos de Jesus, desenvolver a autoridade. Eu vim nessa noite perguntar para crente aqui: está faltando o que para você dizer? Ossos se levante, ossos se levantem, ossos se levantem, ossos se levante pelo poder e a autoridade de Deus. É noite de Deus fazer algo diferente na tua vida. É noite de Deus fazer algo extraordinário na tua vida. É noite de nós absorvermos a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. Vou repetir. O evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O próprio apóstolo São Paulo, foi ele mesmo quem disse: eu não vim ter convosco com palavras persuasivas, mas em manifestação de poder de Deus. E eu vim te dizer aqui não tem ninguém maior do que ninguém, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, aqui não tem ninguém mais bonitinho do que ninguém. É a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Estaríamos numa noite como essa, enchendo a cara de cachaça, usando droga a noite toda, se prostituindo. Mas a graça de Deus nos alcançou, a presença de Deus nos dominou, o Espírito de Deus nos preencheu, e aquilo que era loucura, e aquilo que era loucura humana, hoje é poder de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, é mais sábia do que a sabedoria humana. E é o próprio texto que vem dizendo: e Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para aniquilar as que são. Isso é manifestação do poder de Deus, do poder de Deus. Eu já quero liberar algo extraordinário de Deus aqui nessa noite para a tua vida. Tu sairás daqui nessa noite carregado pela graça de Deus, carregado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tu sairás daqui nessa noite diferente, pois tu és reflexo daquilo que Jesus fez para a igreja. Eu vim nessa noite profetizar para crente aqui que não basta somente ter sabedoria humana, mas manifestação de presença e de poder de Deus aqui, de poder. Está faltando o poder de Deus no nosso meio, está faltando manifestação de Deus no nosso meio. Tu vai sair daqui nessa noite profetizando lá na tua casa, profetizando lá no Deus, e não te assusta quando a presença de Deus te pegar no meio da rua, não te assusta quando a presença de Deus te tomar no ônibus, não te assusta quando a presença de Deus te envolver. Sabe o que causa escândalo no nosso meio? Causa escândalo é prostituição, é adultério, é bebedice, é o que causa escândalo. Mas manifestação de poder de Deus é para poucos, é para poucos, é para poucos, é para poucos. Manifestação de poder de Deus é para quem é envolvido com o poder de Deus. Manifestação de poder de Deus é quem ora na presença de Deus. Manifestação de poder de Deus é quem medita na palavra de Deus. Manifestação de poder de Deus é quem santifica na presença de Deus. Manifestação de poder de Deus é quem jejua na presença de Deus. Manifestação de poder de Deus é quem se afasta da presença do mal. Manifestação de poder de Deus é quem se afasta da língua mentirosa. Manifestação de poder de Deus é quem se afasta da contenda. Manifestação de poder de Deus, de poder de Deus, de poder de Deus. E outra vez vereis a diferença de quem serve para quem não serve. E eu vim pregar para crente nessa noite aqui que é envolvido na graça de Deus, no poder de Deus, no poder de Deus, no poder. Então manifesta esse poder aí agora, manifesta esse poder agora, manifesta esse poder agora na presença de Deus.
Vai, abre a boca para adorar aí, manifesta a presença dele aí. Se coloca de pé na presença de Deus. Se coloca de pé. Se coloca de pé adorando. Se coloca de pé prestando culto. Se coloca de pé como igreja. Se coloca de pé, se coloca de pé. Se coloca de pé. A igreja é o maior amor de Deus para quem está perdido. A igreja é o maior amor de Deus para quem está no tráfico. A igreja é o maior amor de Deus. É o maior amor de Deus para quem está vivendo uma vida dissoluta. A igreja é a maior manifestação de Deus na terra para converter quem está oprimido, quem está cativo, quem está preso. A igreja é a segunda chance de Deus para a humanidade. E nós sairemos daqui deste culto tão cheio do poder de Deus, tão envolvido neste poder, que sairemos nessa noite aqui pregando nas vielas, pregando nas biqueiras, na boca de fumo, entrando no centro de prostituição para arrancar as vidas da mão do diabo. Esse é o papel da igreja. Eu acredito ainda no evangelho que liberta. Eu acredito ainda no evangelho que cura. Eu acredito ainda no evangelho que salva. Eu ainda acredito na verdade que liberta. Pois se o Filho do Homem for libertar, verdadeiramente serei livre. Não tem outra fonte de libertação senão em Jesus Cristo. E é Ele que eu estou pregando aqui. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus está se movendo no nosso meio. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus vai levantando o ministério. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus vai levantando chamada. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus vai levantando cabeças. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus vai te dando propósito de existência na face da terra. Então manifesta a glória de Deus agora. Manifesta a presença de Deus agora. Manifesta o poder de Deus agora. Poder de Deus. Esse poder que Deus vai derramar sobre a tua vida aqui, nesta congregação, vai ser tão extraordinário que quando você chegar lá na tua casa, você não vai nem precisar abrir a boca. Só de alguém olhar para você, vai contemplar a graça de Deus te envolvendo. A graça de Deus. A graça de Deus te envolvendo. Estevão, quando estava sendo apedrejado, recebendo as pedradas, alguém estava olhando para Estevão e estava dizendo: quem é esse que o seu rosto resplandece como o rosto de um... Isso é graça, irmão. Isso é poder, irmão. Isso é oração, irmão. Isso é Deus. É manifestação da graça de Deus. Seja cheio aí do poder de Deus. Seja cheio do poder de Deus. Seja cheio do poder de Deus. Seja cheio da graça de Deus agora. Enquanto você amarrar, enquanto você adora aqui, você leva livramento para os teus. Enquanto você adora aqui, você leva livramento para a tua casa. Você leva a libertação para a tua casa. Você leva milagre para a tua casa. Você leva prodígio para a tua casa. Você leva maravilha para a tua casa. Você leva portas abertas para a tua casa. E eu deixo eu te dizer um negócio aqui. Jesus não precisa de porta aberta para realizar milagre. Jesus realiza com a porta aberta e também com a porta fechada. Com a porta fechada. Eu vim te dizer aqui nessa noite que a manifestação da presença de Deus lá na tua casa vai ser com a porta aberta ou fechada. Deus vai operar. Vai ser impactado pela glória de Deus que está descendo aqui. A sede de Deus vai descer aqui. A sede de Deus vai descer aqui. Unção de Deus vai descer aqui. Unção de Deus vai descer aqui.
Unção de Deus vai descer aqui. Poder de Deus vai descer aqui. Poder de Deus vai descer aqui. É Deus dizendo: eu vou operar, eu vou operar, eu vou operar. Quando eu desço, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Aqui dessa rua muitos vão ser libertos a partir do que Deus vai realizar aqui nessa congregação. É poder, é poder, é poder, é poder, é poder, é graça, é graça, é graça. Igreja sem poder e sem manifestação de graça de Deus é velório, rapaz. E eu não fui chamado para estar no velório, eu fui chamado para manifestar a graça de Deus, poder de Deus. Poder de Deus, vai, adora aí, manifesta aí, adora aí, vai, 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 adora, 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 adora. Eu fui chamado para bailar na presença de Deus. Eu fui chamado para dançar na presença de Deus. Alguém está olhando, está dizendo: olha lá o rei. O rei está dançando, o rei está bailando. É melhor Davi estar bailando, estar dançando na presença de Deus do que estar envolvido com adultério, rapaz. Do que estar envolvido com adultério. É melhor estar dançando e bailando na presença de Deus. Na presença de Deus. Na presença de Deus. Então deixa eu bailar, deixa eu dançar, deixa eu pular, deixa eu correr, deixa eu manifestar a presença, deixa eu falar em línguas estranhas, deixa eu viver os mistérios. Há quem diga por aí, há quem fale por aí que Deus não é Deus de mistério. Eu vou te provar que Deus é Deus de mistério. Lembra do Salmo de número 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A palavra esconderijo no original significa céter, e céter no original significa mistério. Mistério é Deus dizendo: aquele que habita nos meus mistérios, a sombra do Onipotente vai descansar. Lá vai a palavra para você. Salmo de número 118, verso 8: é melhor se refugiar no Senhor do que na força do homem ou do que na força humana. É Deus dizendo: quer se refugiar nessa noite? Entra no meu mistério, se envolve nos meus mistérios, se envolve na minha graça, se envolve na minha glória, se envolve com a minha presença, se envolve com o meu espírito, se envolve com a minha unção, com o meu poder, com a minha graça. Cadê os crentes que estão sentindo o poder de Deus aí? Cadê os crentes que estão sentindo a graça de Deus aí? Cadê os crentes que não precisa de muita gente para manifestar a presença de Deus? Cadê os crentes? Eu sempre falo por aí que eu prego do mesmo jeito, para 100, para 200, para uma, para duas, eu vou pregar do mesmo jeito e vou liberar aquilo que o Espírito colocar no meu coração. Então sinta a graça de Deus aí e seja impactado pela glória de Deus. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. É Deus desfazendo obra de magia negra nessa noite. É Deus desfazendo obra de feitiçaria nessa noite. É Deus desfazendo obra feita em encruzilhada nessa noite. É Deus desfazendo obra que foi feita na Mata Virgem nessa noite. Eu vejo Deus desfazendo obra de feitiçaria, obra de voodoo. Amarra, xerebahai, chorebacalamahai. Amandekelemahai. Você não vai parar. Você não vai cair. Você não vai retroceder. A graça e a glória de Deus está te envolvendo aqui. Está te envolvendo aqui nessa congregação. Paulo tentou em oração até mesmo pedir para Deus para parar. Sabe qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O diabo está olhando para você nessa noite. Está fraco, vai parar. Está fraco, vai desistir. Mas eu vim aqui pregar nessa noite. Somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Naquele que nos amou, Jesus Cristo. E quem vai nos separar do amor de Deus? Do amor de Deus ninguém tem a capacidade de nos separar. Se não tem capacidade de separar, nós estamos hoje com Cristo aqui. Nós estamos vivendo a vida de Cristo aqui. E o apóstolo Paulo falou: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir mais nós como igreja?
temos a mente de Cristo, temos a mente. Se nós temos a mente de Cristo, vamos andar como Cristo andou. Se nós vamos andar como Cristo andou, é noite de repreender os demônios aqui que estão cercando essa rua, é noite de repreender os demônios que cercam esse bairro, é noite. Eu quero profetizar nesse bairro aqui: demônios vão sair deste bairro, pois a glória de Deus vai ser derramada sobre este lugar, e Deus vai trazer vidas até aqui. Nós temos a mente de Cristo aqui nessa noite, e se nós temos a mente de Cristo, nós vamos estender a mão nessa noite aqui, e quem está na UTI agora vai se levantar pelo poder de Deus, vai se levantar pelo poder de Deus. Eu vejo a presença de Deus nessa noite invadindo a UTI lá, agora. E quando você chegar lá na tua casa, eu vejo Deus entregando uma notícia para você, dizer para você: estava na UTI, mas agora já foi deslocado para o quarto aonde vai receber alta. É a presença de Deus, é a presença de Deus, é a presença de Deus. E eu quero perguntar para você: desenvolva aí agora a autoridade, estenda a mão agora, e profetiza em direção à tua casa, dizendo: esse demônio vai sair de lá agora. Eu estou vendo Deus destrancando agora aquilo que está travado. Eu vejo Deus destrancando agora. Foi feito obra para ficar trancado, e eu vejo Deus destrancando lá. É poder de Deus. Quem não acredita não precisa me acompanhar. Agora quem acredita, estende a mão para lá e profetiza. Faz igual Ezequiel agora. Profetiza agora, vai. Abra a boca e profetiza agora, vai. Abra a boca e profetiza agora, vai. Profetiza, vai. Abra a boca para profetizar. Ei, chopro kalamahai, shuribe kalamahai, ekemaha chore bakamaha chore, iriyamanto comando yashere, edei chokamaha shuria. Há uma nova unção de kemaha shuri, kemando ebalama chore bakalamai, de kamahai. É muita gente que olha e diz: é doido. É porque eu mostro somente para ti. Aquilo que eu revelo para poucos, eu revelo para ti. Porque são poucos que tem a capacidade de fazer o que tu faz. Que tem de chui que manto o compromisso que tu tem de e eu não desci aqui nessa noite para levantar o teu ego, não, mas para te motivar a continuar. Se aprofunda mais na oração. Se aprofunda mais na intimidade. E para tu saber que sou eu que falo contigo, não falei contigo semana passada, andai, que eu tenho algo grande contigo, homem. Usei
o meu servo para falar contigo, e estou novamente usando o meu servo para falar contigo aqui neste culto e te dizer: tem bom ânimo, não tem mais. Não te preocupes com a tua dispensa. Aquilo que o homem não consegue ver, eu sou Deus que contemplo aqui nesta noite. Grande é a preocupação, mas eu desci aqui para confortar o teu coração aqui nesta congregação e dizer para ti aqui neste lugar: sairás daqui impactado com a minha graça, com o que eu vou fazer sobre a tua vida aqui neste lugar. Pois eu te escolhi, homem, para fazer a diferença na terra. Desenvolve autoridade a partir dessa noite. Não tem mais. Não tenha medo de colocar a mão sobre os enfermos. Não tenha medo de repreender os demônios. Não tenha medo, homem, pois através das tuas mãos eu desci nessa noite para realizar prodígios, milagres e maravilhas. Pois irei eu te usar no extraordinário. E para tu saber que eu sou Deus na terra, derrama uma nova unção sobre a tua vida nesta congregação. Algo novo que tu nunca sentiu, algo novo que tu nunca contemplou, algo novo. Abra a tua audição, abra a tua visão, abra o cerne do teu entendimento aqui. Conduza os teus passos nessa noite, pois irei eu te colocar em lugares que você não imagina, e irei eu te levar para lugares que tu nunca pensou em colocar a planta dos teus pés. Pois eu sou Deus que não olho como o homem olha. O homem olha com o olhar humano, o homem olha para a aparência, o homem atenta para a aparência, o homem atenta para o grau de instrução, o homem atenta para o grau de conhecimento. Mas eu sou Deus que contempla o coração do homem nessa noite. Desci aqui nesta congregação para te dizer: receba o meu poder, receba a minha graça, receba a minha autoridade, receba o meu poder, receba a minha unção, receba a autoridade, receba a graça, receba em nome de Jesus agora. Abra a boca para adorar. É graça de Deus aqui. 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 Tem gente que não acredita em fogo. Eu acredito em fogo. Recebe fogo de Deus agora. Recebe fogo de Deus agora. Recebe fogo de Deus agora. A irmã, isso, dá um abraço lá na minha mãe, lá atrás. Deus vai fazer um negócio extraordinário agora. É a graça de Deus que vai repousar sobre a vida das duas. Eu vejo Deus, eu vejo o Espírito de Deus repousando sobre as duas aí agora. É a graça de Deus, a graça de Deus. Deus renovando forças agora, aí ó, com a presença dele. Deus renovando forças, não somente físicas, não somente emocional, mas também espiritual. Algo novo de Deus está sendo repousado aí como azeite agora. Agora. E a unção que está sobre uma vai ser compartilhada sobre a outra como fogo aí agora. Receba de Deus agora. Receba de Deus agora. Era o que você estava precisando, como injeção de ânimo aqui neste culto. Poder de Deus para voltar como era antes.
poder de Deus para prosseguir como era antes, poder de Deus para retomar como era antes, graça de Deus, unção de Deus, receba agora, receba agora, receba agora, receba agora, receba poder de Deus agora, unção dobrada da parte de Deus, da parte de Deus, da parte de Deus nessa noite, receba Jesus aí. Isso é para crente que adora, isso é para crente que busca, isso é para crente que ora. Dá lugar aí para o espírito de profecia nessa noite, dá lugar aí para o espírito de profecia nessa noite, dá lugar aí para o espírito de profecia nessa noite, dá lugar aí para o espírito de profecia nessa noite. Glória, glória, glória. Rabandara surimi canta rabadakai. Decasurimi anda ramandara surimi anda ramadakai. É mistério de Deus, aleluia. Entra nesse mistério, seja envolvido nesse mistério, Ramandarasai. Olha Deus, Rebenecai a súpia, entrando nesse impossível agora. Olha Deus entrando, Rebenecai, Urianda, Lamandarasai. Aleluia, entrando nesse mistério agora. Rabacalassuri me canta Ramandacai, Dicassuri me anda Ramandarasúbia. Oh glória a Deus, oh glória a Jesus, aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus, né? Aleluia. Deus abençoe, glórias a Deus, a vida do pastor Yuri. Grande Deus, né? Grande Deus, aleluia, fortemente operou neste lugar, né, irmãos? Louvado seja Deus, né? Aleluia, os nossos irmãos que cooperaram junto com a gente, né? Glórias a Deus, e o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus, né? Eu quero convidar aqui, né? Glórias a Deus, o pedaço do pastor para estar fazendo aqui a oração da fé. Aleluia, glórias a Deus, né, irmãos? Como diz o nosso antepassado, dá um beijinho na flor, né? Aleluia, glórias a Deus, né, irmãos? Me lembrou a época, né, que eu congregava lá na Deus e Amor, lá na igreja pequenininha, né? E nós sentimos o poder de Deus naquele lugar, né? Nesta noite não foi diferente e não vai ser diferente, né? Vamos receber o servo do Senhor com palmas de alegria nesta noite, aleluia. Estamos louvando para o Senhor. Aleluia. Graças a Deus por tudo que Deus realizou aqui nesta noite. Sentimos a sua presença. Aleluia. Fomos alimentados com a sua palavra. Aleluia. Fortalecidos com a sua palavra e com a sua presença. Aleluia. Porque diz que na presença do Senhor, aleluia, abundância de alegria. Aleluia. E por isso vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele fez nesta noite. Aleluia.